Determinadas buscas ufológicas nos apresentam diferentes caminhos que nos levam ao mesmo lugar, totalmente estranho e desconhecido. Meu nome é Fred Mosh, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos colocar o pé na estrada em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Uma montanha repleta de segredos. Para muitos, a morada de civilizações intraterrenas. Eu vim aqui para São Tomé para pesquisar a história da cidade, procurando alguma inscrição rupestre. Eu não vim para cá para pesquisar disco voador. Não tinha noção de disco voador. Eu comecei a ver luzes, muita luz no céu. A mais de 1.400 metros acima do nível do mar. Contatos extraterrestres e escrituras rupestres. Uma incrível cidade sobre pedras, cercada de forças magnéticas poucas vezes vistas na natureza terrestre. São Tomé das Letras fica no topo de uma montanha no estado de Minas Gerais. Essa cidade tem um magnetismo incomum, único, por causa de uma pedra chamada Pedra São Tomé, que tem 95% de quartzo na sua composição. Seria o quartzito o combustível alienígena que várias naves extraterrestres insistem em buscar na cidade de São Tomé? Essa é a Gruta São Tomé, que tem uma formação rochosa de quartzito, datada de 450 milhões de anos. Historiadores acreditam que ela foi descoberta no século XVIII pelo padre jesuíta José Mascarenhas. A mesma pessoa que teria encontrado dezenas de inscrições rupestres em outros lugares da região, como a Pedra do Disco e a Toca do Leão. Essa é a gruta que deu origem à cidade, e que muitos moradores antigos dizem ter sido frequentada pelos índios cataguases e seres extraterrestres. São Tomé das Letras é uma cidade mística, uma cidade diferente das outras, uma quantidade enorme de incidências ufológicas e de casos que deixaram de ser ufológicos para serem
realmente de discos voadores, de visita de seres de outras civilizações que chegam aqui e fazem contato. Estou indo encontrar agora o Júlio Mendes, que é um guia turístico aqui da região e pesquisador. Ele foi um cara que vivenciou várias situações, ficou frente a frente com o fenômeno ufológico aqui em São Tomé. Marquei de me encontrar com o Júlio no exato local que ele foi abduzido. Mas tomara que eu não seja abduzido antes de chegar lá. Vamos ver se ele já tá por aqui. Júlio! Ah, tu tá aí, escondido. A trilha deu bem certinho. Certo, nos encontramos. Ah, então essa é a pedra onde tu foi abduzido. Exatamente. Deixa eu passar por aqui. Que essa é a pedra onde ocorreu a abdução que eu comentei com você. Nossa, pedra. E Júlio, tu subiu mais ou menos por onde? Subi aqui a ponta, subindo, escalando, cheguei até o topo. Uma dificuldade muito grande. É uma dificuldade porque tem uma inclinação grande. É quase impossível de subir. Né? Hoje eu trabalho como guia de turismo, passo informações sobre o místico, esotérico, ufológico, a energia da cidade, porque ela emana uma energia especial. Isso é comprovado cientificamente pela questão geológica da montanha. Então, quando as pessoas perguntam para mim, você acredita nisso? Eu falo, não, eu não acredito. Eu tenho certeza pelo que eu vivenciei. Nós sabemos que existem montanhas de quartzito, que é um quartzo com um determinado cimento de ligação, mas com uma propriedade energética muito grande. E essa pedra ela é rica em quartzito, em quartzo. 95% da composição dela é quartzo, ou seja, ela acumula energia. Então é um lugar realmente cósmico. Então é possível que seja o quartzito que esteja facilitando a atividade ufológica dessas entidades que chegam aqui, tanto extraterrestres quanto ultraterrestres. Júlio, então essa aqui é a estrada que nos leva até a ladeira do Amendoim? Exato, Fred. É uns 200 metros a gente chega até ela. Certo. E qual é o mistério que tem lá, hein? É um mistério, difícil de definir. Pode desligar o motor, vamos descer e ver o efeito da ladeira lá de fora. O carro já está alinhado, Fred. É somente entrar e desengatar e ver a reação. Tá ok. Uma loucura. Está sendo puxado. Puxado. Ficar perto dele pra... Pode ficar tranquilo que ele vai parar. Júlio, então o que tu acha que acontece aqui na ladeira do Amendoim? Pessoas falam que é simples ilusão de ótica. Os esotéricos colocam uma energia especial na ladeira, e aí envolve também a questão da ufologia, que os seres utilizam aqui como um portal dimensional. Parece que tem um ímã puxando o carro, né? Está puxando e fazer uma experiência física as pessoas também sentem. Uma das explicações que se tem da ladeira aqui é a questão da Gruta do Carimbado. Certo. No alto lá, até a questão da história, certo, que São Tomé é ligada por um portal dimensional a Machu Picchu. E esse portal seria próximo da ladeira. Isso as questões místicas, esotéricas que se fala de São Tomé. Naturalmente que essa gruta aí não levava a Machu Picchu. O transporte que era feito, esse era interdimensional. Ele, de alguma maneira, seguia para uma outra dimensão do espaço-tempo, que nós não temos conhecimento nenhum, não sabemos qual seria. Eu vim aqui para São Tomé para pesquisar a história da cidade, os sítios arqueológicos
Eu não vim para cá para pesquisar disco voadores. E quando eu cheguei aqui, eu fui lá para o Pico do Gavião. Soltei a minha égua lá no pasto e estava pesquisando a região, procurando alguma inscrição rupestre. O Primitivo desenhou na rocha tipo um disco voador, tipo Adamski. Com 4 bolas embaixo, uma janela grande. Desenhou o tucano e a cobra e 3 risquinhos em cima e uma estrela. Porque quem ensinou os índios a fixar a palavra a ser representada foi Sumé. Um personagem que apareceu entre os nossos civícolos ensinando muitas coisas a ele. Então ali ele fixou o seguinte, que ele teria visto aquela coisa no céu identificado por uma estrela. Que aquela coisa voava como tucano e andava no chão como uma cobra. E aqueles 3 risquinhos ao lado, que significava que ele teria... aquilo veio do pai, da mãe e do filho. Foi a trindade pregada por Sumé aos civícolas, né? Chico Taquara é um personagem real, muito parecido com o lendário Sumé. Alguém bastante incompreendido na sua época, que vivia numa caverna, era seguido pelos animais e conversava com eles. Moradores diziam que o Chico Taquara tinha poderes especiais, usados para curar pessoas ou estar em 2 lugares ao mesmo tempo, a chamada bilocação. Esse aqui é o Chico Taquara. O Chico Taquara tem uma história, no mínimo, curiosa. O indício é de que o Chico Taquara fosse uma entidade híbrida. Um ser que foi gerado por uma mãe terrestre, esteve num outro mundo, deve ter recebido ali naquele outro mundo alguma educação, alguma propriedade diferente da nossa. Quando voltou aqui, aí ele cumpriu o seu ciclo vital, realizando uma série de fenômenos espirituais totalmente desconhecidos da nossa ciência. Ele tinha uma capacidade de se transportar e de realizar curas e direcionou isso em benefício das pessoas. Eu estou na Toca do Leão. Nesse mesmo lugar, o seu Tatá acampou e conheceu um personagem chamado Aquiel, que levou ele para outra dimensão. Eu encontrei um senhor mais alto, bem mais alto que eu, com os olhos mais assim, pro lado de cá, assim, moreno. Parecia uma pessoa normal. São pessoas que fazem contato com seres de uma outra dimensão do espaço-tempo. E é bastante normal que esses seres convidem a pessoa para fazer uma viagem e depois, em estado de desprendimento da alma, ela é transportada a esse local. Eu até achei que ele era bem desequilibrado. Bom, aí eu vim para cá, fiquei acampado, onde estava acampado, na carroça, e machuquei a mão. Machuquei a mão e saiu muito sangue. Mas às vezes também não é somente um transporte da alma, às vezes o transporte também é físico. Eu entrei na carroça com a mão machucada e segurando assim, e cochilei. Quando eu acordei com ele me chamando, vamos lá que eu quero te mostrar. No caso do Tatá, foi o corpo físico efetivamente, porque ele antes, ele machucou a mão. Aí eu
saí seguindo ele, de repente estava num lugar completamente diferente. E quando ele fez a visita àquele local, ele, quando voltou, retornou com a mão curada. Depois que eu saí de lá, daquele local que eu fui, eu não sei se eu soguei, mas o sangue estava no colchão. Que é exatamente um indício de que o fenômeno corte efetivamente ocorreu e que ele foi restaurado na cidade em que ele foi levado. Eu passei a noite no cruzeiro. Nem foi uma intenção de fazer vigília, era passar a noite lá. Eu tinha visualizado somente uma luz, achei estranho uma luz pela intensidade. Uma luz assim, tipo uma esfera vindo? Sim, parecia era uma luz compacta, ela não tinha uma emissão. E tinha alguma cor, fazia algum barulho? Quando eu visualizei na mata lá embaixo, era uma luz branca e não tinha barulho nenhum. Somente a hora que ela chegou próximo da bruxa, que ela tomou forma, a forma de um disco, e ela começou a emitir um barulho. E aqui é o local exato, Júlio. Sim, é desse local que foi avistei ali na Pedra da Bruxa. É, exatamente ali. Ali. Daí, aquilo que eu falei, a luz apareceu lá embaixo, na mata, mas era só uma luz. Achei que seria um veículo. Depois entrou no pasto, naquele pasto. Depois, o que chamou a atenção é que começou sobre a copa das árvores. Depois sumiu do meu ângulo de visão. Aí, demorou 2 minutos, ela apareceu a luz atrás da serra. Aí eu parei, fiquei olhando. Próximo, bem mais intensa, e vindo em direção. Aí eu parei, fiquei olhando. Aí dava para visualizar o disco, como se fossem 2 bacias. A luz que ligava as 2 partes correndo tranquilamente. Era uma cúpula, não sei se é vidro ou uma coisa de energia que protegia. Fred, na ufologia científica, o comum é nós observarmos a nave. Então, nós observamos a nave e depois da nave existe um contato e, mesmo quando a pessoa é convidada, não é abduzida, ela vê a nave antes e a criatura, o alienígena que faz esse convite. A Toca do Leão, lugar onde seu tatá acampou há 40 anos, assim que chegou a São Tomé, sendo convidado por uma estranha entidade a visitar outra dimensão. Fica apenas a poucos metros da pedra em que o guia Júlio Mendes teve uma segunda experiência ufológica, a da própria abdução. Quando eu fui até a Toca do Leão, eu sabia que o pensamento é dele, porque falava dentro da mente, é uma coisa estranha. Falou assim, ó, sobe na pedra. Só que eu estava ao lado de uma pedra que não tem condições. Íngreme, difícil subir. Eu pensei, imagina eu vou subir, não tem como. Falou, sobe na pedra. Falei, então eu vou subir. Só que eu subi facilmente. A pedra é difícil, eu subi facilmente. Na hora que cheguei no alto da pedra, que era toda inclinada, eu fiquei com medo de cair, né? Eu dei uma balançada assim. No que deu essa balançada, eu já não estava mais na pedra. Eu estava sentado no local, tranquilo, só que não era mais ambiente aberto. Era um local fechado, que eu via as paredes na frente. Parecia papel alumínio, parecia algo diferente. Daí eu só percebi que tinha 2 seres, 2 pessoas do meu lado. Então nós temos antecedentes que mostram que é possível esse tipo de transporte. A pessoa é levada fisicamente a um determinado lugar e ela observa as cenas daquele lugar. É um mundo que não é a Terra. Gente, ó, até arrepia a força dessa luz.
Foi registrado um caso muito interessante aqui do Pico do Peão. Aconteceu no dia 8 de janeiro de 2017. Durante o dia, um plasma muito grande. Olha que coisa impressionante. Ele percebeu que no Pico do Peão tinha uma luz e ele ficou admirado com a luz, pegou o celular e foi filmar a luz. Esse aqui é considerado o ponto principal de São Tomé das Letras, né? Para avistamento de Para OVNIs. avistamento né? de OVNIs é o ponto de maior incidência aqui. Certo. Vamos nos preparar para a vigília? Vamos esperar Então, que seja propício essa noite. Que noite, hein, Júlio? Especial, muitas estrelas, olha aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Me diz uma coisa. Me conta uma história, um caso que aconteceu aqui, relevante. Foi registrado um caso muito interessante aqui do Pico do Peão. Aconteceu no dia 8 de janeiro de 2017. Um morador da cidade estava na zona rural, onde está construindo uma casa lá. Tinha uma luz intermitente imensa. Durante o dia, um plasma muito grande no pico, uma luz monstruosa, tamanho de um estádio de futebol. Aquele alaranjado muito grande. Gente, ó, até arrepia a força dessa luz. E ele ficou admirado com a luz, pegou o celular e foi filmar a luz. Parou e ficou filmando. Na filmagem se vê que é uma luz de plasma, porque ela é intensa. Tem o sol, o pico e a luz em cima. Então a luz é mais forte que a luz do sol. Ele me pediu para ir até lá, eu fui, verifiquei o local, tirei a medida do pico, depois a distância da luz. Depois em cálculos nós fizemos. Esse plasma devia ter aí uns 80 metros de largura por quase 100 de altura. O objeto teria em torno de quase 120 metros. Pela primeira vez eu vejo algo de perto. De perto. Eu fico olhando direto nela e eu perco o foco da câmera. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. O que será isso? E também teve um evento, foi muito marcante na cidade, tu estava presente. Na época eu vinha como turista, o Tatá me mostrou o vídeo. Muito interessante a filmagem, sabe? Por filmar também porque eu não tinha máquina, mas ele estava hospedado aqui. E passou uma nave em cima da cidade, mas nítido. Ele filmou 6 objetos materializando no céu. São Tomé das Letras parece mesmo ter vários caminhos a outras dimensões. Seria o seu magnetismo uma espécie de chave de um multiportal, ligando seres extraterrestres e ultradimensionais a diversos mundos e a diferentes lugares dentro do nosso próprio planeta?